Olá pessoal, como eu fiquei devendo da última vez, eu vou fazer esse vídeo agora sobre a continuação da eletroconvulsoterapia. Eu falei um pouco sobre a história e fiquei devendo de falar para vocês sobre a regulamentação, as indicações, a utilização atual e etc. Primeiro, com relação à regulamentação, eu acho que uma das principais é a resolução do CFM, a 2057, de 2013, que ela é como se fosse uma consolidação de várias resoluções, né, dentro da psiquiatria, e um dos pontos que obviamente ela leva em consideração é a eletroconvulsoterapia, e isso ela fala no capítulo 9, são 5 artigos, e esses artigos eles colocam como essa eletroconvulsoterapia ela deve ser realizada para que ela seja regular e tenha segurança. Então, uma das coisas que nós falamos da outra vez é que às vezes ela era realizada sem anestesia, e aqui ele já coloca que é obrigatória a anestesia, tem que ser feito em condições de segurança adequada, no termo de preferencialmente no âmbito hospitalar, obviamente, porque nós temos que fazer a monitorização do paciente já que ele está sob uma anestesia geral. Tem que ter o controle das comorbidades cardiovasculares, principalmente porque é uma das possíveis contraindicações relativas, considerando um dos possíveis efeitos colaterais da eletroconvulsoterapia. Coloca que não é um tratamento de exceção. A eletroconvulsoterapia, como a gente vai ver nos protocolos, ela é um tratamento, não é aquele tratamento quando nada mais funciona, ela é um tratamento por si só. E que as máquinas elas têm que ser modernas e aprovadas pela Anvisa. Então, consequentemente, também a Anvisa regulamenta a eletroconvulsoterapia porque ela tem máquinas registradas e aceitas para uso dentro do território nacional. E a Associação Médico Brasileira, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, tem suas diretrizes muito completas com relação à eletroconvulsoterapia. E aqui eu vou falar sobre as indicações atuais que nós temos. Algumas de vocês talvez se assustem porque, enfim, é um tema controverso, mas primeira escolha para pacientes que têm necessidade de uma melhora mais rápida, tem baixo risco em relação aos fármacos, preferência para paciente com gravidez e lactação, já que a gente sabe que os fármacos eles podem interferir na gravidez e na lactação. A própria preferência do paciente em escolher a eletroconvulsoterapia também é um motivo de primeira escolha. E aí, como segunda escolha, a ausência de resposta terapêutica a outros tratamentos, os efeitos colaterais mais fortes aos psicofármacos. Então, tem medicações que causam efeitos colaterais fortes que o paciente não tolera, e aí sim a eletroconvulsoterapia ela entra como uma opção secundária. E a deterioração do quadro mental como um todo, certo? E aí, quando a gente chega numa indicação muito clássica e interessante, é aquela questão da velocidade de resposta ao tratamento. Então, vocês vejam, uma depressão psicótica grave com ideação suicida. Normalmente, é óbvio, é um paciente e a gente quer que a resposta seja rápida. Hoje em dia nós temos a opção da ketamina e da esketamina, que qualquer dia desses eu acabo falando um pouquinho mais sobre isso, mas ainda assim tem suas vantagens e desvantagens. Em termos de tratamento da causa base, que aí no caso seria a depressão psicótica grave, a eletroconvulsoterapia ela tem um resultado muito bom e rápido. E nesse paciente a gente quer que ele tenha um resultado rápido, porque se nós formos considerar uma outra opção terapêutica e aí farmacológica, que seria o lítio para a ideação suicida ele leva em torno de uns 2 a 3 meses para começar a funcionar. E a gente sabe que
o suicídio ele é um dos piores desfechos dentro da psiquiatria em termos de insucesso de tratamento, porque é uma das poucas condições dentro da psiquiatria em que nós podemos ter a morte como desfecho. E isso daí, obviamente, é o que nós, como médicos em geral, em qualquer especialidade, em qualquer situação, queremos evitar. E então, tanto a ketamina quanto a eletroconvulsoterapia, elas são opções excelentes neste ponto de vista. E aí nós temos também o Tratado de Psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é esse livro aqui. Eu gosto muito dele porque, além dele ser mais recente, se eu não me engano ele é de 2023, agora não me lembro de cabeça, também ele é muito objetivo, ele não enrola muito nos debates, e ele cita exatamente as diretrizes, elas são mais antigas, ele cita exatamente esse ponto de que a terapêutica ela não é uma terapêutica de exceção, ela tem suas primeiras escolhas, dependendo da situação do paciente, e ele coloca os efeitos colaterais, que esses efeitos colaterais, obviamente, eu não estou aqui para só dizer que é um mar de rosas, a eletroconvulsoterapia, eles existem. Um dos efeitos colaterais que são importantes, que a gente tem que observar, é da parte cardiovascular. Por isso que eu falei que tem que ser feito, como qualquer outro procedimento que a gente tenha uma anestesia geral, uma boa avaliação cardiovascular. Só que não só pela parte anestésica. Essa avaliação cardiovascular ela também é importante porque o paciente, depois da indução da convulsão, ele tem uma descarga parasimpática que pode durar em torno de 10 a 15 segundos, em que eu tenho a possibilidade de ter um aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. E aí, a estabilidade desse paciente antes do procedimento é fundamental, além, obviamente, do monitoramento, por isso que tem na resolução do CFM os padrões de segurança para o monitoramento, porque esse paciente ele tem a possibilidade de ter esses efeitos colaterais independente dele ter qualquer comorbidade clínica ou não, então isso daí é um cuidado importante que tem que ocorrer. Dos outros efeitos colaterais que nós temos de forma mais frequentes, cefaleia, ou seja, dor de cabeça, em torno de 30%, uma certa confusão mental após a convulsão, e isso daí, quem conhece um paciente com epilepsia sabe que depois de uma convulsão ele fica confuso por um certo tempo, por algumas horas ou então 1 ou 2 dias, ele pode ter uma certa confusão mental, e como nós estamos induzindo uma convulsão não física, mas mental, com a eletricidade, ele vai ter os mesmos efeitos colaterais de uma convulsão, só que óbvio com menos intenso, já que é algo mais controlado. Pode ter dores musculares, náuseas, isso é menos comum, em torno de 12 a 8%, e outras crises convulsivas posteriores, mas isso daí é muito mais raro, é em torno de 1 a 2%, pela referência do Tratado de Psiquiatria. Agora, o principal efeito colateral que ainda causa um certo desconforto com a eletroconvulsoterapia e que leva a um certo preconceito, além de tudo que a gente já falou do momento histórico, pregresso, é a amnésia. A amnésia, ela inicialmente era boa, porque lembrem que o paciente ele fazia o tratamento sem anestesia, então a amnésia retrógrada fazia com que ele não lembrasse do sofrimento do procedimento, então naquele momento era algo razoavelmente positivo, mas ainda assim, óbvio, era absurdo. Hoje em dia não tem como de forma nenhuma
se defender ou advogar que seja feito sem anestesia. Mas hoje em dia é um problema. Então existe a possibilidade do indivíduo ter amnésia, ou seja, ele tem uma dificuldade com a memória pregressa, próximo do momento do procedimento, aquela confusão mental logo após o procedimento em si, e uma dificuldade para criar novas memórias algumas horas ou alguns poucos dias depois do procedimento em si. Então, o principal problema do ponto de vista de efeitos colaterais da eletroconvulsoterapia ainda são esses efeitos cognitivos, que na maioria das evidências vai pela visão de que isso daí é passageiro e melhora depois que o paciente para o tratamento, mas ainda há controvérsias com relação a isso, podendo ser que esse prejuízo, em alguns casos, sejam permanentes. Agora, se nós formos considerar a doença em si, então digamos a esquizofrenia. A esquizofrenia, ela progressivamente vai levar a um quadro de déficit cognitivo muito importante se eu não obtiver resultado do tratamento. Então, se o paciente, pela doença em si, já vai ter um prejuízo cognitivo absurdo, sinceramente o tratamento ele traz um prejuízo muito menor e que não é obrigatório, é uma possibilidade, enquanto que a doença a gente sabe que obrigatoriamente, se ela não for controlada, ela vai trazer um prejuízo tremendo. Ou seja, é um tratamento válido, um dos mais antigos ainda usados da psiquiatria, funciona muito bem, tem seus efeitos colaterais, não é de exclusão, ele é um tratamento de primeira escolha em alguns casos que eu citei. Ele sofre muito preconceito ainda, infelizmente. Isso dificulta o acesso para pacientes que realmente precisam. Ele não está disponível no SUS, está disponível em algumas exceções. Por exemplo, até o próprio Tratado de Psiquiatria ele cita na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é o maior serviço de ECT do país que atende pacientes do SUS em torno de 150 a 200 pacientes por mês, que é uma quantidade pequena se a gente for considerar a população geral que deveria ser atendida, e acaba que se torna um procedimento disponível apenas para quem pode pagar. Aqui no estado do Pará, atualmente, no momento que eu estou fazendo esse relato, não existe nenhum serviço nem particular e nem público que realize. Então, por exemplo, eu tive o caso de um paciente que a família precisou vender tudo para poder ir para outro estado, para poder realizar o tratamento. Foi um prejuízo enorme, econômico, mas que o paciente melhorou bastante e ele já tinha tentado com as medicações traziam efeitos colaterais ou não traziam a resposta necessária. Então, nesse caso, foi fundamental, só que vocês vejam o prejuízo econômico enorme que foi. Eu não realizo, não tenho a máquina, nunca fiz nenhum treinamento específico para poder realizar eletroconvulsoterapia, então não tenho conflito de interesse nesse ponto, não tenho a vontade de ganhar dinheiro necessariamente sobre isso. O meu objetivo principal é aquela questão do orgulho profissional, de que uma terapêutica tão importante, tão utilizada em outros países, a França, a Finlândia, a Suécia, são os países que mais utilizam a eletroconvulsoterapia no mundo e têm resultados fantásticos.
a gente não ter disponível aqui por motivos apenas ideológicos. Eu entendo as discussões científicas, eu acho que são fundamentais, mas os motivos ideológicos, eles nunca deveriam determinar a escolha para disponibilidade de serviços de saúde. O que, na minha concepção, deve determinar é se o procedimento funciona e se ele vale a pena, do ponto de vista também, óbvio, econômico, afinal de contas é um serviço público, mas se ele vale a pena do ponto de vista econômico, se ele funciona bem e se os pacientes vão ter bons resultados. Muitos colegas, tanto psiquiatras, enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc., que trabalhavam no Gaspar Viana, na época em que realizava-se a eletroconvulsoterapia, não só não necessariamente no Gaspar Viana, mas que existia o local particular aqui em Belém e que por vezes o paciente ia para lá para fazer, conseguem relatar claramente alguns casos importantes de melhora desses pacientes e, por consequência, eu posso dizer que existe tanto a evidência científica quanto a evidência também testemunhal de várias e diversas pessoas. Eu mesmo também, quando na época que eu fiz meu eletivo na Suécia, vi o quanto que o paciente melhorava e rápido depois de algumas sessões da eletroconvulsoterapia, no caso de transtorno bipolar e de esquizofrenia. Tinha esses efeitos colaterais da parte da amnésia, mas não eram tão proeminentes assim. Óbvio que a amostra que eu vi não era enorme, então também isso daí não contrapõe os dados científicos. Mas o meu objetivo mesmo, do ponto de vista de orgulho profissional, da vontade mesmo profissional, é que o serviço volte a ser disponibilizado pelo SUS, para que ele não fique reservado só para quem tenha a disponibilidade de pagar. Isso daí é óbvio. Eu trabalho no Gaspar Viana, trabalho com o público do SUS, eu sei as dificuldades que a gente passa, tanto como profissional, mas principalmente o paciente em si, pelas limitações. É muito chato a gente saber que, por vezes, aquele paciente tem a possibilidade de melhorar se houvesse disponível algo melhor, mas que infelizmente este algo melhor não é disponível, às vezes por motivo econômico, que eu entendo completamente. Afinal de contas, é um sistema que tem que abranger as necessidades gerais da população como um todo, mas não me desce quando é por motivo meramente ideológico, considerando que a eletroconvulsoterapia ela não é um procedimento caro de ser utilizado, principalmente em ambiente hospitalar, em que toda a estrutura já está lá. Já tem a estrutura anestésica, de acompanhamento pós-anestésico, já tem tudo, só precisa de implementação e da vontade geral e principalmente que a oposição ideológica não atrapalhe. O vídeo ficou um pouco longo, provavelmente eu vou ter que dividir em trocentas partes, mas quem tiver a disposição de ver todas as partes, eu agradeço muito e tenham uma excelente semana.